Os melhores palpites em jogadores e em times da NBA você encontra aqui mesmo. Hoje é quarta-feira, dia 22 de novembro, e a gente já tá 7-0 no jogador do dia. Vem comigo depois da vinheta para os melhores palpites do Brasil. Bora lá! Fala pessoal, eu sou o Binão e é um prazer trazer mais um vídeo com os melhores palpites e as melhores análises da NBA aqui pra vocês. E galera, mais um dia concluído, tá? 2-1 nos palpites de partidas de ontem, né? E 7-0 nos palpites de jogador do dia. Já fazem 7 dias que a gente não erra esse jogador do dia, tá? Coisa linda! E galera, mais um dia então se iniciando, a rodada de hoje está recheada de jogos, são 14 jogos hoje, 28 equipes em quadra. E pessoal, vamos pra cima, forrar e fazer uma grana hoje, porque amanhã não tem NBA, tá? Galera, então vamos lá. Pessoal, separei o nosso jogador do dia de hoje e eu quero falar um pouquinho dele pra vocês, porque tá muito quente esse jogador de hoje também. O meu jogador de hoje então tá na partida Chicago Bulls e Oklahoma City Thunder. E hoje eu vou com Shai Gilgeous-Alexander para ultrapassar a linha de 5.5 assistências. Pessoal, hoje o Shai enfrenta aí o Chicago Bulls, tá? Que é a 8ª equipe que mais permite assistências a armadores na NBA aí, e Shai tem um ótimo histórico contra o Bulls, ultrapassando a linha em todos os últimos 4 jogos contra o Chicago Bulls, com 10, 6, 7 e 10 assistências no último jogo, que foi nessa temporada mesmo, no dia 25 de outubro. Galera, Shai também ultrapassou a linha em 4 dos últimos 6 jogos dentro de casa, tá? Em um dos jogos que ficou abaixo, ele teve 5 assistências. E no outro jogo que ele ficou abaixo aí, que teve menos assistências, jogou contra o 6º time que menos permite assistências aí na NBA, tá? E galera, Shai também ultrapassou essa linha em todos os últimos 5 jogos com pelo menos 30 minutos contra o Chicago Bulls, tá? Com uma média de 8,6 assistências por jogo, tendo 10 ou mais assistências em 3 desses jogos, tá? Então hoje, minha escolha de jogador do dia é sem dúvidas Shai Gilgeous-Alexander para ultrapassar o marco de 5.5 assistências. Contra o Chicago Bulls, eu acredito que vai manter a tendência aqui, vem de 10 assistências no último jogo dessa temporada mesmo, e eu confio nele. Pessoal, minha escolha então, Shai Gilgeous-Alexander, mais de 5.5 assistências, é o nosso jogador do dia de hoje, e bora buscar esse 8-0, que a análise tá fenomenal. Pessoal, jogador do dia passado então, agora é só esperar a Shai fazer seu papel aí, e bora falar um pouquinho dos jogos da rodada de hoje. Separei 3 jogaços aí pra gente falar hoje, esperar e ver o que a gente pode esperar de cada um deles. Galera, dito isso então, bora pra tela falar desses jogos, bora pra tela então, bora lá! Galera, tamo aqui na tela então, e o primeiro jogo que a gente vai falar hoje, Cleveland Cavaliers contra o Miami Heat, tá? O jogo de hoje vai ser lá em Cleveland, na casa do Cavaliers. Vamos ver o que a gente espera para essa partidinha aqui. Frente a frente, o Miami Heat venceu 6 dos últimos 10 jogos, tá? E venceu aí 2 dos últimos 3 jogos também. Nessa temporada, o Heat venceu 9 e perdeu 5, enquanto o Cleveland venceu 8 e perdeu 6 jogos, tá? Dentro de casa, Cleveland venceu 3 e perdeu 3, e fora de casa, o Miami Heat venceu 5 e perdeu 4 jogos. Galera, relação às tendências, vamos lá. O Miami Heat cobriu o handicap em 5 dos últimos 7 jogos no geral, em 14 dos últimos 20 jogos contra o Cleveland Cavaliers. Em relação às vitórias, o Miami Heat venceu 8 dos últimos 9 jogos, venceu 14 dos últimos 19 jogos contra Cleveland e venceu 4 dos últimos 5 jogos fora de casa. Já o Cleveland Cavaliers cobriu o handicap em 4 dos últimos 6 jogos no geral e
e venceu 5 dos seus últimos 6 jogos no geral, tá? Em relação à lista de lesões, o Cleveland vem com uma tonelada de jogadores importantes lesionados. Tem Ricky Rubio fora da partida, Caris LeVert questionável, Donovan Mitchell questionável, Ty Jerome questionável e a Isaac Okoro questionável para a partida de hoje, e nenhum deles eu acho que vai jogar hoje, tá? Galera, já o Miami Heat também tem alguns jogadores aqui, tá? Kevin Love está fora da partida, é um jogador importante de rotação. Bam Adebayo é provável, mas deve jogar hoje sim. E Tyler Herro também fora da partida, tá? Galera, Miami Heat vem de uma boa vitória aqui sobre o Chicago Bulls e venceu 8 dos últimos 10 jogos. Já o Cleveland vem com 4 vitórias consecutivas e venceu 7 dos últimos 10 jogos aí, tá? Galera, apesar do Cleveland continuar vencendo aqui, mesmo sem jogadores importantes, eu acho que o jogo contra o Heat hoje vai ser uma partida bem difícil, tá? Já que o Heat, querendo ou não, é um dos times mais quentes da liga nesse momento, tá descansado e mais saudável aí que o Cleveland. O Cavaliers vem aí para o seu segundo jogo em 2 noites e talvez isso deve ser um problema porque, como eu disse para vocês, o Heat está muito quente, tá? Venceu 8 dos últimos 9 jogos aí e eu acredito que deve manter a tendência aqui mesmo fora de casa. Não é uma escolha que eu gosto muito de fazer no pré-live, mas eu ficaria com o Miami Heat aqui, galera. Minha escolha para esse jogo então seria Miami Heat para vencer a partida de hoje, beleza? Com uma odd legal e eu acredito que deve manter essa tendência sim. Pessoal, então minha escolha para esse jogo de hoje, Miami Heat para vencer a partida de hoje, beleza, galera? Então, vamos lá falar do segundo jogo que eu separei aqui hoje. Se você estiver gostando do vídeo, deixa um like, um comentário que me ajuda demais, beleza? Dito isso, então, bora lá pro segundo duelo que a gente vai falar hoje. Bora! E galera, o segundo jogo que a gente vai falar também é outro duelo de estrelas aqui, tá? Boston Celtics contra o Milwaukee Bucks, jogaço! O jogo de hoje é no TD Garden, na casa do Celtics, lá em Boston, tá? Galera, frente a frente, o Celtics venceu 6 dos últimos 10 jogos, tá? E venceu 2 dos últimos 3 jogos aqui. Já o Milwaukee Bucks, nessa temporada, vem com 10 vitórias nos últimos 14 jogos e o Celtics vem com 11 vitórias nos últimos 14 jogos. Dentro de casa, o Celtics está invicto com 5 vitórias e 0 derrotas e fora de casa, o Bucks tem 4 vitórias e 3 derrotas aí. Galera, o Milwaukee Bucks, ele cobriu o handicap em 4 dos últimos 5 jogos no geral, tá? E também não cobriu o handicap em nenhum dos últimos 5 jogos contra o Boston Celtics. O Bucks também cobriu o handicap em apenas 2 dos últimos 9 jogos fora de casa contra o time do Celtics, tá? E hoje, em relação às vitórias, vem aí com 5 vitórias nos últimos 5 jogos, o time do Milwaukee Bucks, e não venceu nenhum dos últimos 5 jogos aí contra o Boston Celtics, tá? Galera, já o Boston venceu 6 dos últimos 7 jogos no geral e venceu 5 dos últimos 5 jogos dentro de casa. Além do mais, cobriu o handicap em 7 dos últimos 9 jogos aí contra o Milwaukee Bucks, tá? Em relação à lista de lesões, o Milwaukee Bucks ainda tem Jay Crowder fora da partida e Damian Lillard é provável para o jogo de hoje, mas acredito que vai jogar sim. Já o Boston Celtics também tem Derrick White como provável para a partida de hoje. Galera, nos últimos 10 jogos aqui, o Milwaukee Bucks vem com 5 vitórias consecutivas e 8 vitórias nos últimos 10, tá? Enquanto o Boston vem de uma derrota para o Charlotte Hornets e vem com 7 vitórias nos últimos 10 jogos aí. Pessoal, eu realmente acredito que o Celtics vai ser o melhor time nesse confronto de hoje, tá? Realmente deve ser o favorito porque joga em casa também. Mas eu acho que o Bucks, para cobrir uma linha aqui de 6 pontos de handicap, pessoal, é muita coisa, tá? E pode ser uma boa oportunidade para a gente buscar eles como azarão aqui, pessoal. O Bucks cobriu o handicap em 7 dos últimos 10 jogos contra o Boston Celtics, tá? E o Celtics chega de uma derrota decepcionante para o Charlotte Hornets aí e de um jogo muito difícil contra o Memphis Grizzlies, que venceu por apenas 2 pontos de vantagem. Enquanto o Milwaukee Bucks vem aí com 5 vitórias consecutivas, e eu acho que pode estar começando a encontrar aí o seu ritmo de jogo com o novo elenco, tá? Então, galera,
Eu vou ficar ao lado do Milwaukee Bucks hoje aqui para não perder por muitos pontos, beleza? Então, minha escolha para esse jogo de hoje vai ser Milwaukee Bucks mais 9.5, ou seja, só é head se o Milwaukee Bucks perder por 10 ou mais pontos de diferença a partida de hoje. Mas acredito em um jogo disputado e um belo confronto pra gente ver hoje, e não acredito que vai rolar essa bola de neve aí que o Celtics vai conseguir fazer no Bucks. Galera, minha escolha então, Milwaukee Bucks mais 9.5. Dito isso, bora lá pro próximo confronto que a gente vai falar hoje. Vamos lá! E galera, partindo então para o terceiro e último confronto que a gente vai falar hoje, vamos para a partida Minnesota Timberwolves contra os Sixers, tá? Que vai ser um jogaço aí também. Galera, o jogo de hoje vai ser em Minnesota, na casa do Timberwolves, e vamos ver o que a gente espera para esse confronto aqui. Pessoal, vamos lá, tá? Nos últimos 10 jogos, o Philadelphia venceu 8 deles, tá? E nos últimos 3 venceu 2 e cobriu o handicap em 3 deles. Nessa temporada, Philadelphia venceu 10 e perdeu 4 jogos, e o Minnesota venceu 10 e perdeu 3 jogos. Dentro de casa, o Minnesota tem 6 vitórias e 0 derrotas, enquanto Philadelphia fora de casa tem 4 vitórias e 1 derrota, tá? Galera, em relação às tendências, Philadelphia cobriu o handicap em 10 dos últimos 14 jogos no geral e em 10 dos últimos 12 jogos contra o Minnesota Timberwolves, tá? Além do mais, também cobriu o handicap em 4 dos últimos 5 jogos fora de casa. E galera, cobriu também o handicap em 5 dos últimos 5 jogos fora de casa contra o Minnesota Timberwolves. Já o Timberwolves cobriu o handicap em 2 dos últimos 6 jogos no geral, mas venceu 9 dos últimos 10 jogos aí, tá? E hoje, e também cobriu o handicap em todos os últimos 7 jogos dentro de casa, o Minnesota Timberwolves. Também venceu aí 6 dos últimos 8 jogos contra o oponente da Conferência Leste. Em relação à lista de lesões, o Philadelphia ainda tem Kelly Oubre Jr. fora da partida de hoje, e o Minnesota vem com o elenco principal disponível, tá? Mas aqui tem McDaniels fora da partida e Jaylen Clark também fora da partida de hoje. Em relação aos últimos 10 jogos, o Philadelphia vem com uma derrota para o Cleveland ontem e venceu 7 dos últimos 10, enquanto o Minnesota venceu 9 dos últimos 10 jogos no geral e vem com 2 vitórias consecutivas, tá? Galera, vamos lá, tá? O Philadelphia 76ers vem para o seu segundo jogo em 2 noites aí, e eu acredito que deve estar um pouco mais cansado depois dessa dura derrota que levou ontem para o Cleveland Cavaliers em um jogo que era tão favorito dentro de casa, tá? Hoje devem chegar um pouquinho mais tarde em Minnesota, e eu acredito que devem chegar bem mais cansados também. Galera, o Minnesota Timberwolves tem a vantagem do descanso e tem sido um dos melhores times da liga até agora, com uma defesa super eficiente, tá? Também venceu 10 dos últimos 12 jogos e segue invicto com 6-0 dentro de casa. Apesar de gostar bastante do Philadelphia 76ers, esse não é um bom jogo para eles, tá? Vem cansados contra um time muito quente de Minnesota aí, com uma defesa espetacular. Galera, então minha escolha de hoje vai ser o Minnesota Timberwolves, e vamos buscar aqui na casa para ver o que a gente consegue para eles aqui hoje. Vamos lá. Hoje, então, eu vou com o Minnesota Timberwolves. São favoritos e eu vou com eles realmente favoritos, tá, galera? Um pouquinho, no pequeno papel aqui de handicap, então, eu vou buscar o Minnesota Timberwolves para menos 1.5. Minha escolha para esse confronto aqui de hoje, então, é Minnesota Timberwolves menos 1.5, tá? Deve vencer a partida por pelo menos 2 pontos de vantagem hoje, pessoal. Galera, dito isso, então, vou finalizando o nosso vídeo de hoje por aqui. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Deixa um like, um comentário, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado pela confiança de mais um dia e até amanhã. Tchau, tchau!